Sejam bem-vindos a essa aula, que nós vamos focar em mais detalhes sobre o projeto ou o modelo conceitual, que é a primeira etapa para fazer a criação de um novo banco de dados. Existe um modelo entidade-relacionamento, que foi definido por Peter Chan em 1976. Esse é um modelo padrão para trabalharmos com bases de dados que utilizam o conceito de chave primária, chave estrangeira e relacionamento entre as tabelas. É importante reconhecer os objetos que compõem o negócio ou a área que você está trabalhando, ou seja, é necessário identificar os fatos da realidade. Tais objetos são classificados em dois grupos, as entidades e os relacionamentos, conforme o nome do modelo, entidade-relacionamento. Nós temos a representação das entidades, nesse exemplo, entidade cliente, que pode fazer um pedido e esse pedido contém produtos. Nós podemos observar que existem as entidades cliente, entidade pedido e a entidade produtos. Com relação ao relacionamento, é a ligação entre as entidades. Por exemplo, o cliente faz pedidos. Esse é o relacionamento entre a entidade cliente e a entidade pedido. Enquanto que nós temos o relacionamento entre a entidade pedido e a entidade produto, ou seja, um pedido contém produtos. Quando trabalhamos com o projeto de banco de dados, é necessário identificar as entidades juntamente com os relacionamentos. Com relação às entidades, são os objetos que existem no mundo real, ou coisas que existem no negócio ou na área que você está trabalhando. Temos essa definição bem importante que pode ajudar a encontrar as entidades. Se há necessidade de manter dados sobre alguma coisa existente no negócio, isto a caracteriza como uma entidade. Por exemplo, é necessário manter dados sobre os clientes. O cliente será uma entidade. É necessário manter dados sobre os produtos e sobre os pedidos. Isso indica que ambos serão caracterizados como entidades. No projeto físico, quando é feito o Create Table, as entidades serão as tabelas que conterão os dados. Temos o exemplo da entidade cliente, entidade fruta, entidade produtos. Para representar uma entidade, nós utilizamos um retângulo e colocamos o nome da entidade no centro, seguindo as regras de criação do modelo conceitual. Temos a entidade cliente, produto, ordem de produção, funcionário e nota fiscal. Para descobrir as entidades que existem ou podem existir no sistema, deve-se orientar pelo mundo real e não se preocupar tanto assim com a construção de um sistema. Retratar a realidade compreendendo o negócio por seus dados, ou seja, aquela frase que estava no slide anterior. Se é necessário armazenar dados sobre algo que possa existir no negócio, provavelmente é necessário criar uma entidade para armazenar esses dados. Por exemplo, quais entidades existem em um hotel e em um comércio eletrônico de livros? Por exemplo, no hotel existe a entidade quarto. É necessário armazenar as informações sobre os quartos do hotel. É necessário armazenar informações
sobre os hóspedes, sobre os funcionários, sobre as reservas, as hospedagens, o consumo do hóspede durante a hospedagem e assim por diante. Portanto, todos serão considerados entidades, pois é necessário armazenar dados sobre eles. Com relação a um comércio eletrônico de livros, é necessário armazenar dados sobre as vendas, sobre os clientes, autores, livros, categoria de livros e assim por diante. Portanto, todos serão considerados como entidades. As entidades possuem atributos, que são as propriedades ou as características. Por exemplo, o que descreve a entidade funcionário? Nós temos essa tabela com alguns dados. A matrícula do funcionário, o nome do funcionário e a data de admissão. Nesse exemplo, temos somente 3 atributos, porém, vai depender do sistema que você estiver construindo. É necessário fazer uma análise sobre quais dados devem ser armazenados para cada uma das entidades. Com relação à representação, no modelo conceitual, nós temos a entidade funcionário. Note que existe o ID do funcionário, que é o identificador ou a chave primária, que está com essa cor um pouco mais escura, pois indica a chave primária. Temos o nome, a matrícula e a data de admissão. Com isso, fechamos essa aula que você aprendeu um pouco mais sobre as entidades, que é a primeira parte do modelo entidade-relacionamento. Na próxima aula, você vai entender um pouco mais sobre os relacionamentos. Obrigado e até lá!